Jesus nos envolva em sua paz. Nós todos, quando nascemos, já trazemos a consciência de que dentro de nós existe uma centelha divina e a consciência de que somos capazes de fazer germinar essa centelha, germinar essas sementes que Deus colocou em nosso íntimo. É a nossa missão de vida, fazer germinar as sementes que somos possuidores. E eu pergunto até a mim mesma, nós temos certeza de que somos capazes de desenvolver todo o nosso potencial? Fé é isso. É a certeza de que somos capazes de fazer germinar, de fazer crescer essas sementes. Jesus chamou essa fé de alavanca poderosa. Então, essa força é uma alavanca que faz as coisas acontecerem. E Jesus se fez homem, viveu entre nós, exatamente demonstrando que mesmo na condição humana, nós somos capazes de desenvolver toda a nossa potencialidade e, com ela, realizar verdadeiros milagres. Falamos verdadeiros milagres porque, na verdade, Jesus não realizou milagres no sentido de fazer algo que vai contra as leis da natureza. Simplesmente Jesus usou leis que nós ainda não conhecíamos e muitas ainda não conhecemos. Quando ele andou sobre as águas, isso é um milagre aos nossos olhos, mas simplesmente ele, por algum método que nós desconhecemos, conseguiu neutralizar a força da gravidade. Ele teve uma força que neutralizou, então ele não afundou. Então, ele se fez homem para que a gente acreditasse nele, para que a gente acreditasse que é possível também, mesmo na condição humana, desenvolvermos todo esse potencial. Os apóstolos, eles acreditaram em Jesus, tanto que depois todos eles foram capazes de realizar coisas maravilhosas também, porque eles desenvolveram essa vontade de querer e a certeza de que essa vontade seria capaz de proporcionar um bom resultado. E não foi de uma hora para outra que eles aprenderam isso. Eles tentavam alguma coisa, não conseguiam, voltava a Jesus e perguntava: por que o Senhor conseguiu expulsar o demônio e nós não conseguimos? E Jesus falava: falta de fé. Então eles foram aprendendo. Desculpem, eles foram aprendendo também como usar isso, assim como nós estamos aqui toda semana, buscando realmente o aprendizado dessa fé humana, que é quando nós movimentamos toda a nossa vontade para atender às nossas necessidades aqui da Terra, para resolver algum problema, buscar a solução de algum problema, buscar a vitória sobre algum desafio. Esta é a fé chamada humana. A fé divina é quando nós queremos resolver as questões da nossa vida futura, quando nós acreditamos na vida futura, quando nós nos reconhecemos que somos seres espirituais e não só seres terrestres, e que a vida que é passageira e que nós sabemos que existe uma vida que continua e nós vamos começar a ter ações visando esta vida que continua. Esta é a fé divina, quando você direciona toda a sua vontade, todo o seu querer para desenvolver a própria espiritualização. As pessoas inteligentes, esse é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo. As pessoas inteligentes, se têm fé diante de um grande desafio, elas vencem
porque elas têm a certeza que existe uma força dentro delas e que elas vão vencer. Então, ninguém vence sem primeiro colocar dentro de si a certeza da vitória. Então, as pessoas que querem ser boas, aí nós estamos falando então da fé divina, as pessoas que querem ser boas, porque elas acreditam que vale a pena ser bom, porque elas acreditam que podem ser boas, porque elas acreditam que há um mundo melhor a ser conquistado, há um mundo espiritual que nos aguarda, e para alcançar essa vida futura que pode ser maravilhosa, nós precisamos de preencher a nossa existência agora com ações nobres, com coisas boas, fazer coisas boas para conseguir uma felicidade futura, se bem que a felicidade pode ser conquistada aqui e agora também. Então, com o estudo do Evangelho, com os nossos esforços, nós vamos encontrar na fé divina a certeza da felicidade que nos aguarda. E vamos encontrar a força necessária para operar verdadeiros milagres. De quê? Milagres de dedicação ao outro, milagres da tolerância, milagres da nossa capacidade de devotar a alguma coisa que não seja os nossos próprios interesses. É nesse momento que nós vamos testar a nossa fé divina, acreditar que precisamos sair daqui melhores do que chegamos e usar toda a força da nossa fé para conseguirmos realizar o que houver de melhor em relação à felicidade do próximo, porque felicidade é devolução, dizia Kardec. A felicidade está exatamente na felicidade que você proporciona ao outro. Então, nós olhamos alguns missionários e lemos a biografia de vários santos, de vários missionários, mesmo na área do espiritismo, em várias religiões. A gente olha e vê o que a pessoa foi capaz de realizar. A gente olha pessoas encarnadas tão dedicadas às causas às quais elas se entregam, que a gente fala, como é que essa pessoa dá conta de fazer tanta coisa? Como que ela dá conta? Então, é porque está movimentando toda a sua fé e faz esses milagres, né? Fazem as coisas acontecerem. Eu realmente sou uma aprendiz desta situação de procurar desenvolver a potencialidade que há dentro de mim. E confesso que percebo claramente os limites e venho buscando cada vez mais vencê-los. E confesso que é difícil. Há alguns dias atrás, eu comecei a pensar nesse texto do Evangelho, fé humana e fé divina, que ele chama. E toda hora eu pensava assim, preciso abrir o Evangelho e dar uma olhada naquele texto. E eu estava com algumas questões complicadinhas para resolver. Aí, depois vinha de novo na minha mente, eu preciso dar uma olhadinha naquele texto. E daí, finalmente, no domingo, eu peguei o texto e fui olhar e trouxe para as nossas reflexões antes do tratamento, das reuniões de tratamento do último domingo. Quando eu entro na sala que o irmão Gori, que passa por todos nós que vamos trabalhar, ele falou comigo assim, coloque em prática o que você está falando. Então, realmente eu percebo a dificuldade de movimentar a força do meu querer para realizar o que preciso realizar em mim. Então, é por isso que eu me coloco humildemente como aprendiz do que estou dizendo e não por falsa modéstia, porque nós precisamos realmente de refletir muito para conseguir, de fato, realmente nos convencer de que a força que trazemos em nós, se nós colocarmos essa força a serviço da nossa vontade,
ou melhor dizendo, colocar a nossa vontade a serviço dessa força, nós seremos capazes de desenvolver todas as nossas potencialidades. Todas, todas. E o que vai acontecer? Qual que é o resultado final quando a gente consegue desenvolver as potencialidades? Nós seremos pessoas com a perfeição possível à espécie humana. E no caminho do desenvolvimento dessas potencialidades, à medida que a gente for conseguindo desenvolver algumas, nós com certeza vamos chegar à conclusão sóbria, sensata, de que Deus é um Pai de amor, nos ama com um amor que a gente não consegue nem imaginar a abrangência desse amor, e Ele nos criou para sermos felizes, e Ele cuida de nós para que encontremos o caminho dessa felicidade. Então nos dá aquela serenidade de que tudo que acontece na nossa vida, de problema, de dificuldade, de dor, qualquer coisa, tudo são ferramentas que vão nos conduzir à felicidade para a qual fomos criados. Então, esse é a nossa destinação final. Felizes, saudáveis, perfeitos, amoráveis. Vamos pegar como exemplo de fé humana as Olimpíadas. A palavra Olimpíada deriva da palavra Olimpo, que é a maior montanha da Grécia. E esta montanha era considerada a morada dos deuses e das deusas. Lá existia um templo consagrado ao deus ainda do povo pagão, chamado Zeus. As Olimpíadas começaram 700 anos antes de Cristo e elas eram realizadas nesse santuário da montanha Olimpo, da Grécia. Por isso o nome Olimpíadas. Também já 700 anos antes de Cristo, elas aconteciam de 4 em 4 anos, só que tinha um formato bem diferente, porque era um festival não só atlético, mas era também um festival religioso. Religião e atletismo totalmente entrelaçado nesta homenagem aos Zeus. E no período das Olimpíadas, desde 700 anos antes de Cristo e mesmo no princípio da era cristã, no período das Olimpíadas cessavam-se todas as guerras, todas as contendas. Então era um momento onde se buscava paz, tranquilidade, harmonia, equilíbrio geral. E o presidente da França tentou resgatar esse aspecto de conseguir uma trégua na guerra da Rússia com a Ucrânia, não conseguiu, de Israel com Gaza, os conflitos da África. Ele fez esse pedido relembrando essa história, mas ninguém quis parar a guerra. Dos mais de 11.200 atletas inscritos nas Olimpíadas, apenas 126 subirão no pódio. Desses 126, apenas 42 receberão o ouro do melhor desempenho. Quem são essas pessoas que estão lá? São pessoas que, após anos de dedicação, de sacrifício, de disciplina, conseguiram ser os melhores. Está entre a elite do mundo nas suas categorias. Mas junto com isso, era preciso além de anos de dedicação, de sacrifício e de disciplina, precisava que esse talento todo tivesse conjugado com o controle emocional. Era preciso que no íntimo eles tivessem a certeza de que poderiam vencer. Então os técnicos ficam ali insuflando essa ideia. Você treinou, você é capaz,
Vai lá, você vai conseguir. Ajuda, mas essa vontade tem que sair lá de dentro. A certeza de que pode vencer tem que sair lá de dentro. Todos os outros, exceto os 142 que chegarão ao ouro, todos os outros, com certeza, sacrificaram suas vidas, treinaram exaustivamente, mas os campeões só aqueles que acreditaram, que tiveram fé neles mesmos. Isso é fundamental, porque o medo de errar, erra. É o medo de errar. É o medo. Hoje eu liguei a televisão enquanto ajeitava umas coisas no escritório e estava vendo o jogo da seleção masculina de vôlei, e a seleção estava indo mal no segundo set, e o melhor sacador do mundo entrava e sacava errado, porque ele entrava com o braço preso, porque ele tinha perdido a confiança, ele tinha perdido a fé na vitória, segundo o comentarista. Então, essa fé em si mesmo, ela é fundamental. Tem um detalhe, todos os 11.200 que estão lá representando a elite do planeta, todos eles fizeram grandes coisas e se sobressaíram, né? Cada um com o seu feito. Mas acontece que muitos não trouxeram a experiência da vitória. Porque ganhar uma medalha olímpica muda totalmente a vida de uma pessoa. Abre possibilidades incríveis. E às vezes aqueles outros 11.000 e tanto só precisavam do incentivo de um dia terem sido cobrados no seu máximo. É uma experiência e tanto que cada um deles vai levar para a vida fora, e alguns vão se sentir derrotados e não vão se levantar mais, como acontece. Cai em processo depressivo, abandona totalmente, mas muitos vão saber do que eles foram capazes ao se dedicarem totalmente ao que realmente queriam e acreditavam. E eles vão seguir o caminho aproveitando a experiência de ter perdido. Porque a experiência de ter perdido, ela é mais forte se bem aproveitada do que a da vitória. Quando você perde, você questiona, você modifica caminhos, você busca se adaptar naquela situação, e isso fortalece a pessoa muito mais. Tanto que às vezes a pessoa está lá na sua terceira Olimpíada, na sua segunda Olimpíada, para conseguir um resultado bom. Não desanime e vá em frente. A sorte nossa é que a vida não é uma competição. O importante na vida não é chegar primeiro, é chegar. O importante na vida não é ser melhor do que todos, não é ser melhor do que o outro, é apenas ser melhor do que a gente mesmo no dia anterior. Essa é uma questão interessante. O pódio mais alto só comporta um. Jesus disse que a porta para os melhores passarem era estreita, mas não era estreita porque todos não passariam. É estreita porque nós não passamos ao mesmo tempo, mas todos vamos passar. Então, a nossa vitória na vida, ela é muito mais bonita do que uma vitória de competição, porque a nossa vitória na vida não tira a chance do outro sair vitorioso também. Você não elimina o outro. A sua vitória a vitória na vida é muito mais incrível, porque nós precisamos de vencer apenas a nós mesmos. Nós não precisamos de vencer os outros. Então a vida não é uma competição. Que bom. E que triste que muitos fazem da vida uma competição. É quando a ambição de um bom negócio vira ganância e você passa por cima do outro. Aí você está competindo.
quando você usa métodos ilícitos para se colocar num mercado, a sua mercadoria lá, o seu produto do seu trabalho, e você usa métodos ilícitos, tipo, você usa um produto ruim para a confecção de um detergente, você usa um produto ruim para gastar menos e ganhar mais, e você ganhar do concorrente. Então, quando a gente coloca a competição mal direcionada na vida, não existe vitória. Pode ter alguma vitória por algum tempo, mas não uma vitória que vai te elevar em algum grau, porque não elevaria em grau nenhum. Então, todas as pessoas vitoriosas nas 3 áreas da vida, por exemplo, na área profissional, eu estou falando da área profissional, na área da saúde e na área do relacionamento afetivo, que são as 3 coisas básicas para uma vida feliz aqui na Terra. Todas as pessoas que venceram, confiaram nas suas capacidades, tiveram fé em si mesmas. E principalmente quando se trata de vencer os desafios, de passar por um grande problema, de passar por uma grande dor, venceram porque tinham fé. E como a gente faz crescer essa fé? Como nós vamos desenvolver em nós a certeza de que somos capazes de germinar todas as nossas sementes? Como? Os Espíritos respondem: o estudo do Evangelho, a prática do que aprendeu no estudo e a oração. Essas 3 coisas desenvolvem a nossa fé. Como vemos, é um processo. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir ter a fé do tamanho capaz de remover as montanhas das nossas dificuldades. Por exemplo, diante de uma doença, nós começamos a exercitar a nossa fé humana. Mas assim como os atletas tiveram de ter vários fundamentos para chegar onde chegaram, nós também precisamos de algumas ações na hora que nós orarmos pedindo a Deus a nossa cura. Nós precisamos de buscar um tratamento médico, um tratamento, às vezes um tratamento espiritual também, mas é importante seguir as orientações recebidas do médico ou das orientações espirituais. É preciso de descobrir a causa das nossas doenças. O que está me fazendo adoecer? A busca do autoconhecimento. Como a gente consegue se conhecer? A gente precisa de orar, refletir, meditar, perguntar ao nosso anjo de guarda: me orienta de noite, enquanto eu estiver dormindo. Por que eu estou adoecendo constantemente com isso? Por que eu estou me sentindo sempre assim? Então, descobrir a causa da doença e desenvolver a disciplina necessária para erradicar aquela causa. Isso é um trabalho e tanto que só da espiritualidade superior que nos assiste. Observar como nós temos nos esforçado nesse sentido já é um passo bem grande e bem largo para a cura. Porque nessa busca da saúde é uma questão da fé humana, porque nós temos que acreditar que somos capazes de promover essa cura em nós, é também uma fé divina, no momento que a gente sabe que pode contar com a bondade e com o amor de Deus em nosso favor. Em nosso favor. Isso é importante, quando nós conseguimos acreditar na providência divina. É aí que surge, então, o poder que a nossa prece tem. Nós temos um poder incrível, mas esse poder é relativo, porque poder absoluto sobre nossas vidas quem tem é Deus. E é bom que seja dele o poder, porque ele sabe melhor do que nós o que é bom para nós. As pessoas que têm uma vitória profissional
São pessoas que dedicaram uma vida em busca daquela vitória. As pessoas que conseguem fazer grandes invenções, elas acreditaram que havia algo que elas poderiam descobrir e descobriam. As pessoas que são felizes nos relacionamentos. Às vezes a gente olha um casal e fala, que harmonia, que felicidade, que coisa incrível. Às vezes são casais que estão tentando pela terceira vez um relacionamento afetivo. E em cada existência foi quebrando as arestas das dificuldades. Numa saiu a possessividade, o ciúme. Na outra foi vencido, por exemplo, aquela coisa que temos de querer dominar a quem amamos. Na outra perdeu-se exatamente o contrário, aquela submissão de entregar a sua vida para o outro. Então, foi um crescimento onde duas almas, provavelmente poderia se chamar gêmeas, estão caminhando juntas, buscando a excelência de um relacionamento para pôr amor na terra, para formar um lar equilibrado, para receber espíritos que precisam desse equilíbrio. Então, tudo isso é vitória alcançada sobre si mesmo. O apóstolo Paulo disse em Tessalonicenses, disse na carta aos habitantes da Tessalônia, que se chamam Tessalonicenses, ele disse assim, orai sem cessar. Esse é um conselho religioso. Hoje, os benefícios da oração estão super comprovados pela ciência. A discussão da ciência hoje não é se a oração é capaz, por exemplo, de promover uma cura e uma solução de um problema. A ciência não discute só isso hoje. Ela discute como que isso acontece, porque que a oração faz acontecer a cura e a resolução de problemas, já é fato provado cientificamente. Por exemplo, os neurocientistas, eles colocam a pessoa numa máquina de ressonância magnética e começam a observar quais são as atividades que melhoram o cérebro, ou seja, que irrigam essa parte aqui do lobo pré-frontal. Aí está o córtex cerebral. Então, eles medem a quantidade de sangue que está subindo, e isso é muito bom, irrigar o cérebro, e produzindo substâncias, produzindo neurotransmissores da saúde, do bem-estar, do equilíbrio. Eles então descobriram que tem coisas que aumentam o fluxo aqui e tem coisas que diminuem. E, por exemplo, se você está fazendo um exercício físico, o aumento é de 5 a 6 ml por minuto. Se você sente uma empatia, uma compaixão, se você sente gratidão, se aumenta 20 a 30 ml por minuto de fluxo no lobo pré-frontal. Se você faz uma palestra, uma oratória bem feita, você aumenta 15 ml no lobo. Agora, se você faz uma oração, aumenta 62 ml por minuto. Nenhuma atividade é capaz de melhorar a saúde do nosso cérebro, é capaz de melhorar a irrigação sanguínea no lobo pré-frontal do que a oração. O cientista que comprovou isso, Anders Milber, entre outros, ele comprovou então que a oração aumentava o fluxo sanguíneo. Então ele pensou assim, eu vou intensificar a pesquisa, eu vou fazer esse pessoal orar por 15 minutos durante 8 semanas. E ligou o aparelho em todo mundo. E depois de 8 semanas, as pessoas orando com fervor por 15 minutos, ele percebeu que realmente havia aumentado mais ainda o fluxo no cérebro. Mas o que mais ele assustou é que o próprio cérebro havia aumentado.
o próprio lobo havia aumentado. E isso era um resultado sensacional. Porque o que está aqui? O que está aqui? O que acontece nesse lobo? Olha, gente, é o poder de decisão. O poder de decisão, o discernimento, o ver claro o caminho a ser seguido, fazer as escolhas mais acertadas. Se você faz uma oração, você irriga essa área da escolha acertada e você é capaz de fazer a escolha mais acertada. O contrário nossa, fiz por impulso, fiz de cabeça quente. Parece que o sangue vai subindo e não esquenta a cabeça, ele refresca o lobo e ele trabalha divinamente no que deve fazer. A oração, então, nós temos que conversar um pouco num outro dia sobre a melhor oração, como ter uma oração que realmente produz essa substância. Mas nós precisamos de saber mais uma coisa, que os cientistas descobriram. As pessoas que ficam plugadas o tempo todo em busca de um mesmo objetivo, elas muitas das vezes deixam outras ideias não transitarem no lobo frontal. O excesso de tudo seria prejudicial, porque você deixa a razão de lado. Pode ser prejudicial isso. O fanatismo, por exemplo. O fanatismo religioso, vou ficar no religioso, ele apaga outras áreas do cérebro importantes para eu perceber a vida, as coisas. Então, qualquer abuso então eu vou sentar agora e vou ficar só rezando. Isso é fanatismo. Isso não te deixa ver, inclusive, quem está ao seu lado precisando de você naquele momento, e a melhor oração é a ajuda ao próximo. Então, eles chamam a atenção dos males que o fanatismo faz, porque ele cega, ele silencia outras áreas de atuação do cérebro e você fica só focado numa só coisa. Então, todas as vezes que a gente começa a orar, a gente silencia partes do cérebro e isso é bom, porque, por exemplo, você silenciando o lobo parietal, você está tirando a sua percepção do meio ambiente, que ninguém consegue orar olhando esse barulho aqui, essa pessoa ali na frente. Por isso que muitas das pessoas falam, fechem os olhos para fazer a oração. E nós não achamos isso, em se tratando da casa espírita, uma exigência, porque tem gente que tem medo de espírito até hoje, tem medo de fechar o olho. Tem gente que tem medo de fechar o olho. Então, quem se sentir à vontade, fecha os olhos, né? Quem preferir ficar olhando, fica olhando. Não tem problema. Mas a questão é silenciar. Você silencia a sua percepção do meio ambiente e olha que coisa interessante. Silencia a percepção sobre você mesmo. Você está conversando com Deus. Você silencia a percepção sobre você mesmo. Sabe o que eu acho que deve ser isso? É quando você deixa a emoção que estava te perturbando de lado. O convite da oração, vamos esquecer as nossas dificuldades, vamos esquecer os problemas e vamos elevar o pensamento a Deus. A gente silencia o lobo que tá nos lembrando das dificuldades e focamos na concentração da conexão com Deus. Isso está provado, né? Está provado a importância de silenciar os nossos desejos interiores. Eu vou orar mais numa questão de entrega a Deus, porque Deus sabe o que nós precisamos. Ô Deus, olha o que aconteceu hoje, isso. Ô Deus, você viu isso? Ele viu, não precisa falar. Ele viu tudo. Ele sabe tudo o que está acontecendo. É bom na nossa conversa com Deus formalizar, sim, algumas coisas, porque isso clareia o nosso raciocínio e a nossa mente. Mas Deus não precisa de ser informado. O nosso anjo de guarda não precisa de ser informado, porque ele está conosco, ele está percebendo tudo. Então, esse resultado
da oração, do poder da oração, do ponto de Deus, é uma coisa que vale a pena a gente continuar comentando na próxima semana. Que Jesus nos abençoe hoje sempre.